Homem nenhum se sente à vontade para falar sobre disfunção erétil. E são poucos os que assumem que o problema já aconteceu com eles. O silêncio e a vergonha em torno do assunto fazem com que muitos se conformem com a situação, o que traz consequências ruins para a vida sexual e para a relação a dois. Outros acabam vítimas de propagandas enganosas e se submetem a tratamentos arriscados. Mas hoje você vai ver que existem diversas opções de tratamento capazes de resgatar a qualidade da vida sexual sem colocar em risco a sua saúde. É agora, o programa só está começando. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Miranda, sou responsável pela andrologia do Hospital Federal de Ipanema e estou vindo aqui para conversar sobre disfunção erétil com vocês. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Marcela? Seja bem-vindo novamente ao Ligado em Saúde. Fala pra gente, o que caracteriza esse problema? Quais são as características da disfunção erétil? A gente classifica a disfunção erétil como uma inabilidade para ter ou manter uma ereção satisfatória para uma relação sexual. Então, se ele tem inabilidade, não é só para não ter ereção, mas ele tem aquele paciente que tem ereção, mas não consegue sustentar essa ereção. Isso também é classificado aí como disfunção sexual erétil. E em relação à frequência? É preciso algum tipo de frequência nesse tipo de evento para que, de fato, você diga, olha, não, eu tenho uma disfunção erétil, o problema é esse? Geralmente, o que a gente recomenda é que esse paciente venha apresentando de forma contínua essa disfunção por pelo menos 3 a 6 meses. Porque a gente sabe que ele está com um estresse no trabalho, muito problema, isso vai ter uma quantidade maior aí de catecolaminas, de alterações que vão gerar essa disfunção. Mas isso é situacional, naquele momento ele está assim. Mas se passou de 3 meses, 6 meses, aí está na hora de procurar ajuda. E quando você fala nesses 3, 6 meses... De forma contínua. De forma contínua, toda relação sexual ele vai ter um problema, uma dificuldade para manter a ereção. Porque o situacional pode acontecer, né? Naquele momento, porque o homem tem essa ideia de que o homem nunca pode falhar. Isso é um peso enorme, né? Claro que falha. E essa ansiedade de não querer falhar acaba gerando a disfunção erétil. Então, muitos dos pacientes, principalmente os mais jovens, quando têm disfunção erétil, elas são de causa psicogênica. E aí entra justamente a ansiedade da performance, principalmente o jovem hoje, que ele acha que ele tem que ter uma rigidez de uma rocha e a durabilidade de um super-homem. Não é bem isso, né? É orgânico, então você tem que saber que em alguns momentos ele não vai ter uma boa ereção, ou bebeu álcool, ou alguma coisa que interferiu. Então, a ereção tem variações aí ao longo do tempo. Mas quando isso acontece, por exemplo, num rapaz jovem, uma vez, já fica complicado para a segunda vez, né? Ele já deve ficar com aquilo na cabeça também. Se ele não estava sob efeito de álcool, não tinha efeito de nenhum entorpecente, nada atuando no momento, e aconteceu uma vez, tudo bem. Na segunda vez ele vai ficar um pouco mais ansioso. Isso, o problema é quando isso né? vira um ciclo vicioso. Aquela ansiedade que toda vez que ele chega no momento da relação, ele já começa a ficar ansioso previamente. Só pensa nisso, que vai falhar, que pode não dar certo. O pensamento dele não ele não está preocupado com a parceira, ele não está curtindo o momento, ele está o tempo inteiro preocupado, eu vou falhar. Então, esse rapaz, ele vai precisar de uma ajuda. Agora, tem uma faixa etária em que isso começa a se tornar mais comum? Sim, tem. A gente sabe que depois dos 50 anos de idade é um marco aí para o homem. Passou dos 50 anos, a causa orgânica ela começa a realmente subir, a ter uma escalada. Então, você passa 11% dos pacientes até 40 anos de idade, 30 e 40, vão ter uma disfunção erétil, mais moderada ou grave. Quando você vai para 50 anos, 60 anos, você vai para 40, 50 anos, 15%, e dali vai para 22% e vai subindo. Já aumenta bastante, aumenta, né? E as consequências disso para a vida devem ser bem complicadas, Sim. né? Fala um pouquinho disso. Em que estado emocional que você costuma receber esses pacientes que chegam com esse tipo de queixa? Geralmente os pacientes sofrem de depressão. Alguns casamentos acabam por esse motivo. A mulher sempre acha que ele está traindo ela. Isso foi por causa de traição, você está saindo na rua. Então ele já tem um problema pessoal, que ele está sofrendo aquilo constantemente. Ele, quando vai tentar ter alguma relação com a esposa, não consegue funcionar. E a esposa já acha que ele está traindo. Então, você imagina o problema para a vida desse homem, para a vida do casal. E ele muitas vezes tem vergonha, né? Não fala sobre o assunto. A gente gravou um Povo Fala, né? Uma conversa na rua. Vamos ouvir então a opinião desses homens, e tem também mulheres que participaram da conversa. Vamos dar uma olhadinha. Isso é interessante, vamos ver.
você acha que causa? Acho que é condição física. Fumo, né? Uso de droga, estresse. Ansiedade. Doença. Eu acho que é a idade, né? É o estilo de vida da pessoa também, né? Falta de carinho. Talvez o sedentarismo. Mulher feia. Mas acho que o psicológico influi muito. Não é uma coisa do outro mundo. Acho que é muito de botar tabu, que isso não pode acontecer e tal. É natural. É um pouco constrangedor, né? O cara tem toda uma cobrança dele próprio e da sociedade. Impotência não é normal. Não acho que seja normal. Sim, que é normal. Ninguém quer. Não é uma coisa que você espera que aconteça com você, não. Já aconteceu com você? Não, comigo nunca. Não. Não, por enquanto não. Não, ainda bem que não. Eu acho que já. Já aconteceu. Olha, já aconteceu comigo, inclusive, do rapaz, né, tá nessa situação. Meio que eu fiquei, sabe, inseguro. Meu marido, por exemplo, é impressionado. Ele acha que aquilo acabou com a vida dele. Eu só fiquei ali, procurei agir o mais natural possível, entender que a situação é natural, também passar para ele essa naturalidade. É um problema de saúde, ela tem que ser compreensiva também e compreender o parceiro, né? E se tiver que procurar serviço médico, você procuraria? Psicólogo. Sim, se fosse uma coisa que acontecesse com frequência, sim. Eu acho que tem que ver o que tá havendo, né, cara? Por que não, né? Saúde em primeiro lugar. Você tomaria algum medicamento, se fosse o caso, se precisasse? Eu não tô nessa idade ainda, não. Eu tomaria. Eu tenho amigos que tomaram esses tais remedinhos aí e morreram. Morreram assim, no hotel, em qualquer lugar. Eu acho que o ato não se resume só no coito, né? É carinho, é tudo, é abraço, né? E tem outros recursos também para satisfazer a parceira. Isso não é o principal da vida, você não acha? Acabou, mas fica o amor. Tá aí. Ela falou que acabou, mas ficou amor. Mas não precisa acabar, né, Alexandre? Queria que a gente falasse disso. É muito importante que esse homem, que essa mulher busque ajuda. E tem que lembrar uma coisa, quando a gente pega, por exemplo, homens de 80 anos de idade, você fala assim, já tem 80 anos de idade, ficou o amor. Olha, quero lembrar que quando a gente faz pesquisa, a gente pega as pesquisas para ler, 30%, 40% desses homens com 80 anos de idade têm relação sexual com frequência. Olha só que maravilha. Deixando muito jovem até, né, no chinelo. Né? E que isso vai trazer uma satisfação para a vida. Sim. Muitos ali falaram, não, eu buscaria tratamento e tal, mas a gente sabe que às vezes não buscam. Mas também queria trazer o outro lado. Né? Tem muito médico, tem muito profissional de saúde que também vai conversar com esse paciente, mas não pergunta sobre a vida sexual. E ele não precisa ser um urologista ou um ginecologista para perguntar isso para o homem ou para a mulher, né? Claro, a gente está falando de disfunção erétil, isso está mudando, no caso né? do homem. Graças a Deus a gente vê que cada vez mais o profissional de saúde, principalmente o médico, ele tem mudado um pouco a abordagem dele na pergunta da como vai a sua vida sexual. Mesmo porque hoje o cardiologista, por exemplo, vai perguntar sempre. A gente sabe que quando fizeram um estudo com homens que infartaram, tiveram infarto agudo do miocárdio, foram olhar esses homens. 71% deles, voltando no tempo, mais ou menos de 25 meses atrás, quer dizer, 2 anos mais ou menos antes deles infartarem, eles tiveram disfunção erétil. Então, o problema, a disfunção erétil, ela pode ser um sinal já é um de um sinal problema de que um cardíaco no problema futuro. maior pode acontecer. Então, a gente, hoje, é tão importante você perguntar para o paciente se ele tem disfunção erétil quanto se ele fuma. Ou se ele tem uma história familiar de que alguém na família dele morreu de infarto agudo do miocárdio. Você falou desses problemas cardíacos. Existem outras doenças também que possam estar relacionadas à disfunção erétil? Sim, com certeza. A principal é diabetes mellitus. A gente tem uma população diabética muito grande. Lembrando que o principal fator de risco para a disfunção sexual erétil ainda é a idade. Então, em primeiro lugar, a idade. Depois vem as comorbidades. Uma coisa interessante que eu sempre falo é o paciente que tem disfunção erétil geralmente é um paciente que tem mais doença. É um paciente que usa mais medicação, é o paciente que toma mais droga. Então, esses pacientes, eles vão ter mais disfunção erétil. Então, talvez, por isso que eu falo sempre, é um marcador de doença também. E aí isso vem mudando. E por isso é tão importante que seja investigado, né? Sim. Agora, muita gente ali trouxe as causas, né? Todo mundo, nessa hora, tiveram tem coisas algum interessantes tipo de sugestão. ali, né? Eles sugeriram, e alguns até identificaram, olha, isso de vez em quando acontece. Pois isso eu queria até acontecer. que você fizesse um comentário, mas primeiro que você me disse, você falou que as causas podem ser orgânicas ou psicológicas. Sim. Qual a porcentagem dentro desses grupos? A grande parte, nós temos causas mistas, orgânicas e psicológicas associadas. 45% são causas mistas, orgânicas e psicológicas juntas. Isoladamente, nós temos mais 25% puramente orgânicas
e mais 25% puramente psicogênicas. E 5% fica não classificado e desconhecido. E dentro do que eles trouxeram para a gente, o que você acha interessante comentar? O que é verdade? O que não passa de mito? Primeiro mito é que o homem nunca falha. Então, não, comigo isso nunca aconteceu, né? Aí o interessante é quando você vai pesquisar sobre disfunção erétil, muitas das vezes você pergunta para a parceira. Ah, não, mas de vez em quando acontece e vai acontecer. Então, esse mito masculino tem que ser derrubado. Olha, o homem, sim, pode acontecer dele falhar, da mesma forma como vão ter dias que a mulher não está disposta a ter relação. Natural, né? Isso é natural. Então, a libido ela não é constante, ela vai sofrer variações ao longo do tempo. E o paciente falhar em algum momento, é normal. E as pessoas têm mitos, né? Outro mito que no jovem você pega muito é assim, quanto tempo dura uma relação sexual? Eu sempre pergunto isso. Quanto tempo dura uma relação sexual? O jovem acha que ele tem que ficar ali durante 2 horas. Aí quando você pega a estatística mundial, uma relação sexual dura aproximadamente, da introdução à ejaculação, são 5 a 7 minutos. E aí ele fica, nessa margem, né? E aí, principalmente normal. os pacientes jovens, eles ficam estressados, ansiosos, mas eu tenho que durar mais do que isso. E não é bem assim. E não é bem assim. Vamos fazer um intervalo, então? Vamos lá. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa sobre tratamento e também sobre aquele remedinho, sabe, Azul? Até uma das entrevistadas falou daquele remedinho que garante a ereção por muito tempo. Olha, tem gente que usa esse medicamento de uma forma recreativa e sem prescrição médica. Será que essas pessoas correm algum tipo de risco por isso? É o que você confere já já. Estamos de volta conversando hoje sobre disfunção erétil. E o urologista Alexandre Miranda é quem está esclarecendo essas dúvidas para a gente. Ele é coordenador de andrologia do Centro de Atenção Integral à Saúde do Homem, do Hospital Federal de Ipanema. Alexandre, teve uma questãozinha que eu esqueci de te perguntar no bloco anterior, ficou para agora, sobre as causas, né? Tem muita gente que, homem às vezes começa com aquela queda de cabelo, toma aquele remedinho, finasterida, para melhorar a queda de cabelo e às vezes associa isso a um problema sexual. Tem alguma relação com a disfunção erétil? Tem sim. A gente sabe que os pacientes que utilizam a finasterida, primeiro em relação à libido, 4,2% dos pacientes vão ter ou redução da libido ou completa ausência de libido. E quando você passa para disfunção erétil, de 6 a 8% desses pacientes que tomam a finasterida ou a nova medicação da mesma classe, que é a dutasterida, também vão ter redução uma presença de disfunção erétil. Olha, mas então a frequência é de fato. 6 a 8%. Acontece de fato. Depois que esse homem deixa de tomar o medicamento, ele volta... Geralmente volta ao normal dele, né, geralmente. Mas pode não acontecer, Pode então. não acontecer. Olha, gente, fica então Isso um aí alerta. é uma questão, mas assim, geralmente volta, que a gente vê que volta. E também não é todo mundo que apresenta como você mostrou os números, a principal né? indicação da medicação, na verdade, é para tratar pacientes que têm próstatas muito grandes, que têm dificuldade de urinar. Esses pacientes são indicados você fazer a finasterida. E o outro uso é realmente para calvície. Que é muito usado. Sim. Bem, eu vou trazer uma matéria aqui para a gente já começar a falar de tratamento, que eu imagino que é o que todo mundo queira saber, como é que trata esse problema, né? Então a gente vai trazer a matéria do Centro de Atenção Integral à Saúde do Homem, lá do Hospital de Ipanema, onde o doutor Alexandre trabalha. Vamos ver. Alguns pacientes que eles já têm a matrícula aqui com a gente, já vêm sendo acompanhados por situações iniciais que nem eram isso, que já tem algum tempo de acompanhamento, eles se mantêm com a matrícula, a gente vem acompanhando e muitos pacientes vêm triados pelo CISREG, que é o Sistema de Monitoramento Federal. Então eles chegam para a gente, na verdade, das diversas idades, vem triado para um ambulatório de urologia geral e no ambulatório de urologia geral a gente começa a triar esses pacientes para um ambulatório mais específico, seria andrologia ou alguma outra coisa. De acordo com a idade, alguns pacientes mais novos são queixas mais afetadas por uma parte psicológica e alguns pacientes de alguma certa idade eles têm doença coronariana, doença arterial, diabetes, diversas outras patologias que influenciam na parte orgânica do paciente. O paciente que chega, que é mais novo, que você vê que às vezes é uma ansiedade dele, é uma ansiedade para a própria relação sexual, para satisfazer a parceira, tudo isso, no começo a gente vai tentando orientar, às vezes explicando, você consegue às vezes sanar isso daí, mas às vezes não. Então aí a gente vai buscar um apoio, vai entrar na rede
na rede de saúde e ver onde ele consegue ter esse acompanhamento da parte psicológica e, se caso necessário, até de um psiquiatra para acompanhar junto com a gente para fazer um trabalho conjunto dessa parte. O início do tratamento seria com medicação oral. Passando já para um último estágio, depois de um acompanhamento razoável, não teve efeito nenhum com a terapia oral, a gente vai pensar até em prótese peniana e a gente tem tudo isso dentro do serviço aqui. Tá aí, bom saber que o sistema público te oferece, né, essas opções para que você tenha uma vida sexual saudável, né? Ele falou de medicamento e falou que teria até, então, uma prótese. Quais são as opções para esse homem que chega com essa queixa de disfunção erétil? Primeiro você tem que triar para saber se ele não tem nenhuma causa, uma baixa testosterona, uma alteração da prolactina, se ele não tem doenças orgânicas que estão contribuindo com isso. Você tem que conversar com ele, ver o estilo de vida que ele tem. Então, primeiro, antes de você indicar qualquer tratamento, você tem que levantar quais são as doenças e o que pode estar causando aquilo e tentar interferir na causa. Tem que entender a causa primeiro. Tem que entender primeiro a causa. Depois, sanada essa parte inicial, você vai então passar para a parte de tratamento, então está indicado o tratamento para esse paciente. O nosso tratamento sempre é uma coisa escalonada, você vai partir de algo menos invasivo para algo mais invasivo. Então, nós temos mais de 15 anos agora que essas medicações aí orais surgiram para a ereção, né, a pílula azul, e foi uma revolução mundial, porque ele efetivamente trata de forma adequada, só que a gente sabe que não são todos os pacientes que respondem a ele. Então, você tem que primeiro saber se o paciente está tomando de forma adequada a medicação, você tem que saber se ele usou pelo menos umas 4 vezes aquela medicação e não funcionou, você tem que escalonar a dose. Então, tem várias nuances que você tem que olhar antes de mudar até passar para o próximo passo. Mas essa pílula, muitas vezes, o homem precisa tomar e naquele momento em que ele sabe que vai ter uma relação sexual, não é isso? Sim e não. Na verdade, hoje nós temos várias opções. Para o paciente mais jovem, a gente tem uma pílula até de uso diário, que ele pode tomar e que então ele está sempre pronto. E além dele também melhorar a parte sexual, foi visto que melhorava também a função urinária, ele conseguiu urinar melhor. Então aquele paciente que tem disfunção miccional, que já não consegue urinar tão bem, que é o aumento benigno da próstata, e que também tem a disfunção erétil, que é comum essa associação, ele vai se beneficiar dessa medicação. Óbvio, a gente tem que ver quais são os riscos para ele poder tomar ou não a medicação. Mas tem gente que usa de uma forma recreativa, como eu falei no finalzinho do bloco anterior, e sem esse acompanhamento médico, né, Alexandre? Essa pessoa não corre um risco aumentado? Sim, porque na maioria das vezes esses usos recreativos vêm associados à concomitância de uso de outras drogas. Ou drogas ilícitas, ou o mais comum, em 40% dos casos, é que eles tomam álcool associados a isso daí. E aí você começa a olhar também a dose que eles estão tomando, que alguns exageram na dose e podem ter efeitos colaterais significativos. Então é muito perigoso. E hoje a população jovem que você pega entre 18 e 30 anos de idade, tem um estudo recente até, que mostrou que 20% usa de forma recreativa em algum momento. Então o uso não está infrequente, mas tudo isso por conta do quê? De uma ansiedade, de uma performance acima da média, né, que eles buscam isso, porque eles acham que vai dar mais tempo, eles querem uma rigidez maior. Então você tudo não por uma expectativa errada. Essa pessoa a comprar esse remédio e tomar... Não é aconselhável, primeiro, porque a maioria são pacientes jovens em que não tem essa necessidade. Segundo, é que você pode estar criando uma dependência psicológica. O paciente acha que não vai funcionar justamente porque ele só funciona quando usa aquela pílula, é uma muleta. Se ele está com o problema, apresentando o problema, algum tipo de dificuldade, tem que procurar um médico. E geralmente esses usos são mais comuns naquela que eles chamam de one night stands, né? Que é apenas uma noite que ele vai ficar com aquela parceira, uma parceira temporária. Então a frequência do uso no jovem aumenta. E uma coisa interessante que a gente tem que olhar também é que esses pacientes que fazem esse uso recreativo também têm mais doença sexualmente transmissível, tem outras alterações. Então é um cenário um pouco mais complexo do que puramente vai usar a droga. Tem muito mais coisa envolvida. Bem, vamos passar então para prótese. Então o que eu falo é isso. Passou da parte então da droga oral, não funcionou. A gente tem uma injeção para dar no pênis. Caso não funcione, a gente passa então para terapias mais invasivas. Antes de eu entrar na prótese peniana, que eu vou mostrar agora, a gente tem a possibilidade de usar a bomba a vácuo, que é não invasiva, que o paciente pode usar em casa. Na verdade, é um device, é um tubo.
onde ele tem ou elétrica ou manual, essa aqui é manual, você aperta, ela vai então tirar o ar de dentro desse cilindro, o paciente então vai introduzir o pênis por aqui e vai fazer o vácuo. Quando ele faz o vácuo, vai fazer uma pressão negativa com que o sangue vai acabar entrando dentro do pênis e vai gerar uma ereção. Só que se ele tira o vácuo, essa ereção vai se perder. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar a bomba, né? Fazer o vácuo, quando tiver com ereção completa, aqui embaixo você coloca um anel de silicone que você solta então e depois fica na base do pênis desse paciente. E aí sustenta a ereção dele. Ele pode ficar com isso daqui durante 30 minutos, dá para ter a relação sexual dele. É uma opção, tá? Uma opção não invasiva. Não, eu não quero isso, eu quero resolver meu problema, eu não quero ficar andando com nada. Então a gente vai partir para as próteses penianas. O que é isso? Na verdade, você tem que colocar uma haste dentro dos corpos cavernosos. O pênis, o que dá a ereção do pênis, são 2 corpos cavernosos, um colado no outro. Então, aquilo dali se enche de sangue com alta pressão e gera uma ereção. Quando isso não está acontecendo, a gente pode colocar, são 2 próteses, né? Uma é a que a gente chama e classifica como semi-rígida, porque é maleável, né? Então, são 2 dessas daqui, uma em cada corpo cavernoso. E aí o paciente ele faz o que então depois? Ele dobra o pênis dele para o lado, quando não vai usar, e quando vai usar, ele vai e dobra para cima para poder ter relação sexual. Então, o pênis dele fica num estado de ereção, vamos colocar assim, o tempo inteiro ele só dobra o pênis ao lado. Aí partiremos já para as próteses infláveis, né? O que consiste a prótese inflável? Mais uma vez, são 2 cilindros, tá? Um em cada corpo cavernoso. Isso daqui você coloca dentro do pênis do paciente, então, né? Os cilindros. E essa bomba daqui fica no subcutâneo da bolsa escrotal. Então, o paciente, quando ele quer ter relação, ele palpa essa bomba por cima da pele e começa a bombear. E aí, no caso aqui, a gente está só com ar, mas ele vai bombear líquido, tá? Um líquido vai sair desse reservatório, que fica dentro da barriga do paciente, com o líquido. E aí, essa bomba daqui, quando você vai apertando, ela vai tirando o líquido daqui de dentro e jogando para dentro dos cilindros. Então, ele tem uma ereção, tá lá, depois que você inflou, aqui está com ar, né? Mas depois que você inflou, né? E aí acabou de usar, ele vem nesse botãozinho aqui, aperta e esvazia. O SUS faz essas cirurgias, ele realiza isso? Sim, realiza. Olha, que interessante. Tem uma fila, claro, e a gente vai chamando os pacientes. Mas é importante trazer também, né, Alexandre, que isso são os casos mais extremos, que eu imagino que não sejam a maioria. A maioria das vezes, esses pacientes que estão lá no hospital, que nós estamos colocando essas próteses, são pacientes que já tiveram câncer de próstata, que já fizeram uma cirurgia para um câncer. Então, é um paciente que a gente sabe que vai ficar com uma perda de ereção completa. E aí entra aquela história da qualidade de vida no paciente que já teve câncer. O que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele? E a sexualidade interfere diretamente na qualidade de vida do ser humano. É fundamental. É fundamental. Não é brincadeira, isso é só parte de sexualidade. Não, a sexualidade faz parte da qualidade de vida. Nós somos e tem inteiros, né? E tem um impacto muito grande e sério na vida desse paciente. Pois é, a gente precisa disso. Agora, nesse desespero, muita gente acaba também caindo, na verdade, sendo vítima de propagandas enganosas, de tratamentos tidos como milagrosos. Sim. O que você vê mais comumente na internet é pílula mágica, tem uma ereção rígida como uma rocha, e etc. Isso aí está na internet. O paciente, quando entra, a primeira coisa que ele faz quando está com um problema, ele não quer procurar o médico. Então, todo mundo faz hoje é o seguinte, deixa eu entrar na internet e ver o que tem de solução. E aí os caras vendem mitos. Os caras vendem uma pílula fantástica, que não existe, nenhum trabalho científico que mostre isso. O cara vende um dispositivo que vai fazer aumentar o pênis dele, vai fazer ficar mais rígido, mais grosso. Isso não existe. Então, eles criam expectativas que são completamente reais para esse paciente. E por outro lado, é perigoso também, né? São perigosos, porque você não sabe nem que produto está ali dentro. Então, assim, não tome nada que não seja vistoriado pela Anvisa, primeira coisa. Não acredite em ninguém que vá fazer uma fórmula que, olha, eu estou te dando uma fórmula que só eu tenho e ninguém mais tem. Se ele tem uma fórmula que funciona, ele vai publicar isso numa revista científica e vai mostrar que aquilo ali funciona. Se aquilo ali não está aprovado, ele não pode vender aquilo dali. O nome disso é charlatanismo. E nós temos muito isso, infelizmente, no Brasil. E outra coisa você vai procurar um profissional, procure um urologista. Esse é o profissional que é treinado para fazer o tratamento da disfunção erétil. Para a gente fechar, a parceira, qual o papel da parceira nessa questão, nesse assunto? Como é que ela pode ajudar? Ela ajuda de várias formas. Primeiro, a principal causa que eu brinco que leva o paciente a procurar o médico, o tratamento, é a parceira. Então, ela dá uma primeira ajuda
dando força para ele procurar ajuda. Primeira coisa. Segunda coisa, ela tem aquela capacidade, tem que ter um pouco de capacidade de compreensão do problema que aquele paciente está passando. Então, ela tem que dar apoio a ele. Esse apoio é fundamental. Então, não é dizer você está me traindo, não, ela tem que entender que ele tem um distúrbio e que ela tem que ficar junto dele para poder ajudar. E a última instância que eu brinco, ela tem que ajudá-lo na hora lá dos estímulos, que é a parte final. E uma parte muito prazerosa, né? A gente espera que fique nessa só no final. Tá certo. Muito obrigada, Alexandre, pelas suas informações. Viu? É isso. Até uma próxima. Prazer. O Ligado em Saúde de hoje termina aqui, mas o nosso próximo tema pode ser escolhido por você. Manda sua sugestão. Para falar com a gente, envie um e-mail, ligue ou então acesse a nossa página no Facebook. A sua participação é muito importante. A gente se encontra no próximo programa e eu espero você. Tchau.